O período da gestação é um dos mais importantes da vida, minha gente. E como nesse domingo, amanhã, vamos celebrar o Dia das Mães, queremos reforçar que o acompanhamento médico pré-natal é de extrema importância para a saúde do bebê e também da mamãe. Além disso, a saúde materna antes, durante e depois da gestação merece uma atenção especial para preparar o corpo e a mente para a geração e o cuidado dessa nova vida que está prestes a nascer. E para falar sobre esse assunto, o programa hoje Cuti, né, e dar dicas muito importantes sobre a saúde da gestante. Nós convidamos, gente, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje. Ela é médica ginecologista, a doutora Daniela Becker, que a gente acolhe na salinha da saúde. Olá, boa tarde, doutora. Tarde. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, E Frei. que lindo a gente poder fazer um programa para o cuidado da mamãe na véspera do Dia das Mães. Acho que não podia ser uma homenagem melhor, né, doutora? Com certeza, concordo. Vamos conversar então sobre isso? Vamos embora. Doutora, por favor. Obrigada. Minha gente querida, a doutora Daniela Becker já está aqui com muito carinho. E hoje o tema, assim, a gente quer, eu até combinei com ela assim, para a gente dividir as temáticas, até mesmo assim para você acompanhar passo a passo. Antes da gestação, ou seja, do processo da gestação, o durante, que é o parto em si, e depois que nasceu a criança, o cuidado com a mamãe. Então, atenção, futuras mamães, esse programa vai ser dedicado a você, futuras mamães, e para todas as mamães, né? Doutora, então vamos lá. Primeiramente, bem-vinda, né? Obrigada, que alegria, né? Frei. Tá aqui. Eu que agradeço a oportunidade de vir hoje conversar aqui. A mamãe está em casa na véspera de um assistindo? dia importante. A mamãe está em casa? Está em casa, com certeza. Como é que é o nome dela? Lívia. Dona Lívia, um beijo para a senhora desde já. E parabéns pela filhota aqui, que está aqui falando e homenageando a senhora e todas as mamães e as futuras mamães. Doutora, Obrigada. Vamos lá então. Ok, chegando ali 8 meses, eu imagino que até chegar o 9º mês, assim, o momento de dar à luz, a mulher também já fez alguns cuidados, alguns procedimentos, alguns exames, alguns acompanhamentos. Quais são? Frei, a gente pode fazer uma conversa super extensa, então você vai me cortando do que der ou não der, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Então, assim, a gente tem o preparo da mamãe durante o período gestacional e antes do período gestacional. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que quando a gente vai receber alguém em casa, a gente tem que faxinar a casa, né? Tem aquela que faz a faxinona, tem aquela que compra uma semana tudo antes, então cada uma tem o seu perfil. Eu gosto muito da paciente que procura o médico antes, se programa antes de engravidar. Tá, né? então é isso que vamos... A orientação justamente é sobre isso, ou seja, a mulher, assim, poxa, está pensando, está se programando para isso, então o que ela tem que fazer, doutora? Então, antes de tudo, vamos procurar um médico. Nós estamos aqui para isso, para orientar essas mulheres todas que vão começar a pensar em ser mamães. Uma mulher que vai engravidar, seria legal ela procurar um médico em torno de uns 6 meses antes. Tem, obviamente, que tem aquelas que às vezes não conseguem se programar, né? Não estava esperando que a gestação ocorresse, acontece. Okay. E tudo bem, a gente vai dar um jeitinho, a gente sempre consegue dar um jeitinho. Entendi. E mesmo que não tenha se programado, a gente vai evoluir durante o período gestacional da melhor forma possível. Mas aquelas que querem engravidar e que têm a oportunidade de se programar, o ideal seria procurar um médico para a gente começar os exames pré-natais. Então, a gente faz alguns exames de sangue, que a gente pode falar depois sobre todos eles. Okay. No formato geral, agora, sim, a gente fala sobre os exames de sangue. Nós organizamos a atividade física dessa mulher, né? Okay. Então, a gente vê se está indo com uma atividade física ideal, porque ela está procurando. Organizamos um pouquinho do estresse do trabalho, que a gente precisa conversar sobre isso. Hoje em dia todo mundo é muito estressado. Okay. As mulheres trabalham, né? Elas estão aí no dia a dia do mercado. Tem 3, 4 jornadas, né? E vai ter mais uma ainda, que vai virar mamãe. Conversamos também sobre o que ela espera do pré-natal, do parto, quais são as expectativas que ela vai ter. Então, acho que do ponto de vista, assim, e sobre alimentação, fundamental. Esqueci que uma das principais partes que a gente enche o saco da mulherada é sobre alimentação. Entendi. Pega no pé. Pega no pé. Então, a gente faz uma consulta um pouquinho mais prolongada. São exames que a gente pede, são os exames de sangue. A gente Exame pede... de sangue para quê, doutor? Tem alguma finalidade específica ou para ter um controle? Sempre tem. A gente vai ver, na verdade, como um geral, a saúde como um geral, mas alguns pontos específicos, né? Então, a gente dá uma olhadinha na questão hormonal,
A gente dá uma olhadinha como que está aí a saúde desses ovários, se essa mulher está ovulando, se ela não está ovulando. A gente conversa sobre o método anticoncepcional que ela estava em utilização, se deve ou não, deve ou não deve ser retirado antes e quanto tempo antes. A gente avalia índice glicêmico, então como que está a taxa de açúcar no sangue dessa mulher, como que está a tireoide, né? Colesterol, triglicérides, como está a função do rim, como está a função do fígado, isso é super importante. Nós conversamos um pouquinho sobre os exames de imagem, que são super importantes. Então, ultrassom transvaginal, ultrassom das mamas, a coleta de preventivo. Então, é um englobamento geral da saúde da mulher. Doutora, nesse sentido, assim, a gente sabe que tem é um tema de um programa, que aqueles ovários policísticos, ou seja, tudo isso antes de preparar o ninho, doutora. Isso, é um preparo do ninho, é exatamente isso, né? E eu acho que uma coisa que é super importante é a gente falar sobre alimentação também. Então, a gente faz esse geral com os exames que a gente vai colher, tanto os exames de sangue quanto os exames de imagem. É a coleta do preventivo, como o específico da saúde da mulher, né? E aí depois a gente entra com alguns profissionais associados a isso também. Então, um nutricionista, às vezes a gente vê que é uma paciente que está com o início de uma insuficiência por causa da parte alimentar, que vai desenvolver um diabetes. Então, a gente conversa um pouquinho com o endocrinologista antes, solicita uma avaliação. Às vezes é uma paciente que precisa emagrecer um pouquinho antes, né? Nós conversamos um pouquinho sobre as vacinas. Então, a gente também dá uma olhada como que está o calendário vacinal, se precisa ou não precisa ser realocado, reajustado. Hoje em dia as mulheres gostam muito de atividades físicas mais intensas, né? Então tem aquelas que adoram o crossfit. Por que é importante a atividade física? É fortalecimento da musculatura? Por que é isso importante? Como um todo, né? Então assim, para a gente manter a mulher ativa, então aquela mulher que deseja um parto saudável, ela precisa ser ativa. Para a gente evitar as principais doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes. É uma mulher que vai ter uma modificação no corpo como um geral, então ela vai carregar um bebê, que vai ter um momento que ele vai ter lá seus 2, 3 quilinhos e vai ficar lá, e aí começa aquela dor nas costas, né, e tudo mais. Então, tem que ser uma mulher que tem que estar preparada fisicamente para melhorar a qualidade do sono. Então, quem é sedentário, a gente sabe que a gente fica ansioso, tem toda aquela questão, não dorme direito. Então, um processo leva ao outro. Então, a gente tem que avaliar globalmente. Doutora, assim, o histórico da pessoa, imagina assim, a idade também é importante saber, doutora, assim, nessa programação importante. As mulheres hoje em dia estão engravidando mais tarde, né? A gente sabe disso. Então, para essas que pretendem engravidar após os 35 anos, aí a gente tem uma conversa um pouquinho mais específica, inclusive, né? Algumas mulheres se preocupam muito com essa questão das malformações fetais, dos riscos que elas podem ter em relação ao desenvolvimento de bebês com algumas cromossomopatias que a gente fala, né? Algumas doenças mais genéticas, mais comuns do ponto de vista pela idade avançada. Então a gente conversa, a gente fala sobre essas probabilidades, se ela quiser saber sobre isso. Né? E a gente conversa com o parceiro também. Né? Com certeza. Porque não está só na mulher, só na gestante. Então, é importante, atenção, hein? Todos papais. Vem de ambos, né? Exato. É uma parceria. Então, o homem também tem que estar junto nessa parceria. Então, a gente também vai se preocupar também com o puxão de orelha lá do parceiro, que elas sempre falam no consultório. Ai, meu marido não faz isso, meu marido não faz assim. Então, eu falo, traz junto. Para a gente conversar, para a gente falar sobre isso, colocar o marido junto. É muito importante isso, que eu tenho já feito aqui programa, por exemplo, saúde da mulher como um todo, enfim. É sempre importante porque é um programa para mulher. Não é para mulher, não, é para a família. O marido precisa entender que o corpo da mulher é diferente, que tem o seu ritmo, que tem as suas necessidades, que tem as suas desenvolturas, etc. Não é só anatomicamente, também tem os seus ritmos, os seus tempos. E o marido tem que entender isso. Os filhos também tem que entender, porque tem períodos na mãe, enfim, que a mãe passa por fases, enfim, tem que entender também que muda tudo isso, a forma de relacionamento, o relacionamento com o corpo, ou seja, o bom humor, o bem-estar, ou seja, é um assunto para a família, doutora. É um assunto para a família, porque muda tudo, né? Não muda só a mulher, muda o corpo. Ela então se programa, o corpo se programa para tudo aquilo, existe, ela aguenta fisicamente essa mudança. Emocionalmente, ela vai ter as mudanças por causa da questão hormonal. Então, ela se torna mais sensível, ela se torna mais chorona, mas ela tem uma necessidade maior. Então, os maridos, os companheiros percebem essa diferença, né? E depois, durante o pós-parto,
Também existe isso. Então, é um casal que, quando a gente acompanha no consultório, a gente vê que a gente acompanha não só a mulher, a gente acompanha uma família que está se formando. Ou seja, vale aquele slogan, ou seja, é o casal que está grávido, né? É o casal né? que está grávido. É exatamente isso. Então, é a mulher que faz a reposição, suplementação da alimentação, mas o homem também é cobrado disso. A gente também pede para ajudar. Poxa, ela vai fazer uma atividade física, então vamos ajudar junto. O parceiro, se ele não modificar também os hábitos dele, não ajuda a modificar em casa. Então, vai lavar louça, vai enxugar louça, vai lavar a casa, vai ajudar. Dor nas costas, né? Dor nas costas, né? Tem que se sentir importante, tem que se sentir sempre avaliada. Doutora, as perguntas estão chegando. A Grazi Oliveira, de Santa Isabel, São Paulo. Obrigado, Grazi. Deus te abençoe. Boa tarde, bem-vinda ao nosso Saúde e Fé. Minha mãe teve muita dificuldade para engravidar e agora eu também estou tendo problemas para conseguir. Pode ser genético? O que posso fazer para conseguir engravidar? Pergunta a Grazi. A mãe teve, pode também ter um fator genético? Aí pergunta ela, doutora. Então, vamos lá. Oi, Grazi, boa tarde. Bem-vinda, obrigada pela pergunta, tá? Caso eu não esteja respondendo de formato correto, você pode mandar de volta que eu tento complementar. Grazi, assim, a gente tem muitas intercorrências que podem atrapalhar a engravidar, né? Algumas das doenças que atrapalham, elas podem ter um histórico familiar. Então, por exemplo, a endometriose, a miomatose, são algumas doenças que a gente sempre vai pesquisar na família se houve ou não houve o histórico. Mas do ponto de vista genético, algo que vá atrapalhar num formato assim tão específico, a gente não procura por aí, tá? Então, o ideal seria, já que está tendo essas intercorrências, essa dificuldade, que quando as mulheres passam por isso, sofrem muito, é muito difícil. A gente que acompanha no consultório, a gente vê o quanto essas mulheres precisam de ajuda, né? É legal a gente passar realmente com um especialista, tanto o seu ginecologista do dia a dia, que você já está acostumado, como às vezes alguém especializado aí na área da infertilidade, para fazer uma pesquisa mais aprofundada, às vezes acertar alguma questão da parte da alimentação, né? O estresse que pode estar pegando. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar e que são muito abrangentes. Tá? Mas é importante procurar ajuda. A gente procurar ajuda. Assim, saber disso tudo. Sim, né? Existem médicos que são especializados um pouquinho mais nessa área. Então, a gente aprofunda. Poxa, será que é uma endometriose? Será que não é? Será que é uma dificuldade de ovulação? Aí para isso tudo tem exames específicos? Para tudo tem exames específicos. Então a gente começa fazendo uma abordagem geral, né? Faz essa triagem. Depois que a gente consegue identificar quais são os principais problemas, a gente consegue triar para um tratamento mais correto. Então, dentro de uma dificuldade para se engravidar, existem muitas intercorrências. E aí a gente precisa também ver uma coisa assim, que as mulheres às vezes falam, eu estou tendo dificuldade para engravidar. Mas quanto tempo você está tentando engravidar? 2 meses. Essa ansiedade, 3 meses, né? Então, isso também é importante a gente avaliar, né? Há quanto tempo que está sendo essa tentativa? Se essa tentativa está sendo correta, às vezes o marido mora longe, então dificulta um pouquinho para as tentativas. Então, existe todo um por trás disso. Ok. Essa situação, o lado emocional, psicológico aí, doutora. Poxa, tentou, não conseguiu, está tentando 6 meses, até 1 ano tentando. Isso começa a afetar do ponto de vista emocional? Como trabalhar a cabecinha daquela futura mãe que tanto quer, mas o tanto querer gera uma ansiedade que, de repente, isso pode atrapalhar, doutora? Atrapalha muito, Frei. Então, assim, o que eu geralmente oriento as minhas pacientinhas, né? Quando a gente vai começar a tentar engravidar, a gente dá para as pacientes ali um período de 12 a 18 meses. Tá. É muito tempo, 1 ano e meio, né? Então, quando a gente começa uma coisa, a gente quer que aquilo aconteça rápido. E nem sempre vai acontecer. Algumas são rápidas, outras são um pouquinho mais lentas. A gente coloca que em torno de 90% das pacientes vão engravidar dentro dos primeiros 18 meses de tentativa, né? Mas aquelas que às vezes começam a ficar muito ansiosas, então deu ali os primeiros 6 meses, não aconteceu nada, elas procuram já um médico para a gente começar uma outra investigação. Eu acho que às vezes a gente não acolher essa paciente e falar, não, espera mais, é um pouco, a gente cria uma certa ansiedade. Então a gente começa a fazer uma investigaçãozinha, a gente dá esse acolhimento, a gente reorganiza de novo o hábito de vida, ver como é que tá, né, alimentação, estresse, trabalho. E aí, passa mais alguns meses, não conseguiu, a gente começa a aprofundar um pouquinho mais. Geralmente, em torno de 1 ano, elas já não querem mais esperar. Elas já querem que realmente seja muito bem investigado.
Daí a gente começa com as investigações mais aprofundadas, né? Então, ultrassom transvaginal, exames de sangue mais específicos, esteroscopia, às vezes encaminhamento para um colega um pouquinho mais específico na área. Mas também, aí de repente, assim, a mulher, claro, o ninho é dela, é ali, é o ventre, é o útero, enfim. Mas às vezes também pode ser o marido, né, doutora? Assim, que também tem que acompanhar para esse estudo, para essa, né, essa análise também, doutora. Perfeita a sua colocação, Frei. Na verdade, a gente avalia como um casal, né? Que a gente fica falando só da mulher, eu tô só focada na saúde da mulher e esquece do casal, né? É que a gente está antes da gravidez, então ali precisa dos dois. Sim, precisa dos dois. A gente sempre vai investigar o casal, né? Então, isso é extremamente importante. Então, o homem, na verdade, a gente sempre vai partir por alguns exames específicos do lado feminino e vai determinar alguns exames específicos para o lado masculino também. Então, o espermograma é o mais comum que a gente pede. A gente avalia também como que está a saúde do homem como um todo. Né? Os homens são muito estressados, são mais estressados que as mulheres. Ou não, né? Não sei se são mais estressados que as mulheres. Mas a gente também vai cobrar também desse pai, né? E aí a gente geralmente, às vezes, até pede encaminhamento para o urologista. Ok, tem exames também para ele, né? Para ele, existem exames específicos. E a grande maioria das vezes, quando um casal está lidando com essa questão da infertilidade, a maioria das vezes a gente vê que é de ambos. Ok. A grande maioria das vezes. Então, é um casal que tem que lidar com um problema em que os dois vão ter o seu lado para cuidar e para lá na frente conseguir alcançar o que quer. Cuidar e se ajudar, né? Fundamentalmente. Chegou pergunta aqui pelo nosso Instagram. A gente agradece a participação. Tenho 39 anos e estou acima do peso. Posso ter uma gravidez de risco? Pergunta a nossa queridíssima amiga que está participando do nosso Instagram. 39 anos, doutora. Então tá. Vamos lá, você que fez essa perguntinha, boa tarde. Obrigada pela pergunta, tá? Mas a gente tem que falar que é uma gravidez de risco, Frei. Assim, já é pela idade, né, pelos 39 anos. Então, a partir dos 35, a gente já considera como uma gestante idosa. É maldoso. Cuidado mais hoje aprimorado. Em dia, a gente fica até falando, nossa, gestante idosa com 35 anos, né? Mas as mulheres estão engravidando mais tarde, então a gente vê com mais frequência essas mulheres que estão nessa idade e que a gente sabe que é um risco maior. Infelizmente, estar acima do peso é também um fator de risco muito importante. Né? Risco do que e para quê? Vamos Pode lá, falar? então. Claro. Então, assim, a obesidade, o estar acima do peso, ele aumenta muito o risco para o abortamento, ele aumenta o risco para as doenças crônicas, então hipertensão, diabetes. Ele dificulta a evolução do trabalho de parto, então são mulheres às vezes que demoram mais para entrar em trabalho de parto, são mulheres que podem ter complicações aumentadas após o parto, são mulheres que estão mais propensas a ter a trombose dos membros inferiores ou as tromboses pulmonares, que são intercorrências da gestante que pode acontecer nas gravidades, né, na obesidade, na hipertensão. São mulheres que têm que se por um acaso vão para uma cesariana, elas têm risco um pouquinho maior de infecção no pós-parto. Então, assim, o fator peso, ele é muito importante. Aí a importância da mulher já se programar antes, né? Então, no caso, por exemplo, dessa pacientinha que está de 39 anos, a gente às vezes até fala, poxa, mas eu sempre tive essa dificuldade de peso, né? Às vezes elas chegam e falam, olha, eu sempre tentei perder peso e não consigo. E eu tenho 39 anos e agora eu quero engravidar. Então, a gente vai ter que lidar com essa intercorrência, ela vai ter que entrar num pré-natal sabendo que é uma gestação de alto risco e que os cuidados vão ter que ser dobrados. Você falou alto risco, tem risco, risquinho, riscão e alto risco? Como é que é? A gente considera como alto risco, ou uma gestação de baixo risco, que é a gestação que não acontece com nenhuma intercorrência de doença crônica, ou a gestação alto risco. Essas mulheres que são consideradas como alto risco, nós percorremos um pré-natal um pouquinho diferenciado. Então, a gente aumenta alguns pedidos de exames, aumentamos o número de exames de imagem que a gente solicita, as consultas acontecem com mais frequência, algumas evoluções na hora do trabalho de parto, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, para tomar mais cuidado, para não ter as intercorrências que a gente sabe que podem acontecer. Então, uma mulher fica mais próxima, ela fica bem mais próxima do médico. Agora, doutora Daniela, ou seja, a mulher não é o primeiro filho. Ela teve seus filhos lá com seus 30, 32, na idade, digamos, normal. Mas lá na frente resolveu, nossa, eu quero ter. Ela tem 39 e 40, mas não é o primeiro, né? E aí também passa por esse mesmo conceito de gravidez de risco, mesmo não sendo filho, né? Então, a gente às vezes tem mulheres assim, que tiveram um primeiro filho
e tiveram jovens, mas não tiveram nenhuma intercorrência, mas também está tendo jovem e, poxa, desenvolveu uma hipertensão na segunda gestação. Né? Então, ela entrou no alto risco. Tá. Né? Eu tenho, às vezes, pacientes de 39, 38 anos que desenvolvem gestações perfeitas, sem nenhuma intercorrência, mas ela é considerada alto risco pelo fator da idade. Não e importa outras se já teve 2, 3 filhos, né? Não importa o número de filhos, não. E outras que vão ter a idade, mas vão ter as intercorrências do alto risco. Vai ter pressão alta, vai ter diabetes, dificuldades que a gente vê no dia a dia da mulher mais idosa, no período gestacional. Estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje véspera do Dia das Mães. Eu fico imaginando assim, quantas mães serão homenageadas, a minha, a sua, e aquelas mamães que não estão entre nós, ou seja, também em forma de oração, de gratidão, eleve uma prece, ou seja, lá do céu, junto com Nossa Senhora, elas vão estar muito felizes e orgulhosas, viu, gente? Gente, em maio, estamos aprendendo sobre como evitar acidentes domésticos e qual o procedimento quando um deles acontece. Acompanhe o nosso segundo episódio sobre os cuidados nos processos aí, nos momentos de queimaduras, minha gente. Olá, eu sou a bombeira Ana Paula, aqui do Santuário, e hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês sobre queimaduras. As queimaduras são mais comuns em crianças de 1 a 4 anos de idade. Devido à curiosidade de mexer no fogão, questão de ver um cabo de panela fora da produção do fogão, então a criança vai ver o que tem lá dentro e acaba se queimando com óleo quente. Temos também as queimaduras térmicas, as queimaduras elétricas, tá? Que são choques elétricos. Temos as queimaduras por fricção, alguma coisa que raspe na pele da criança ou de um adulto. E temos a queimadura também por frio, onde as crianças ou adultos são expostos a altas temperaturas congelantes. Em caso de queimadura, o que os pais podem fazer para que não ocorra isso com as crianças ou até mesmo com os adultos? Cabo de panelas para dentro do fogão, tá? Quando for mexer com água quente ou óleo quente, sempre proteger esse cabo voltando para a parte interna do fogão. As queimaduras por fricção, quando a criança está brincando no quintal e seu quintal é de concreto, ela cai, raspa ali, é um tipo de queimadura também que vai ter alguma coisa tensionando, né, com fricção na pele, onde tem essa queimadura, ou um acidente de moto, ou um acidente de bicicleta, também ocorrem essas queimaduras. As queimaduras elétricas são choques elétricos. Evitar deixar carregadores, tomadas desprotegidas, sem aquela tampinha de proteção das tomadas. Tudo isso são meios de estar evitando que a criança ou até mesmo um adulto venha se queimar. Se for uma queimadura de primeiro grau, que é aquela que você só encosta, dá aquela leve encostada numa panela, é a queimadura de primeiro grau, onde vai ficar vermelho e um pouquinho de dor. E ali você pode colocar na água corrente. Quando for assim, que ela vai queimar somente a parte de epiderme. Quando for a queimadura de segundo grau, que ela queima um pouco mais a pele, que já entra na epiderme, que é a camada mais profunda da pele, ali ela vai dar o vermelhão, vai ficar dolorido, vai até mesmo ter bolhas. Aquelas bolhas não podem ser estouradas, porque aquele líquido que está ali, aquela aguinha que fica ali, é a parte de hidratação da pele. A queimadura de terceiro grau, ela é uma queimadura mais profunda, mais séria, onde tem que ser procurado o médico imediatamente, porque ela queima todas as camadas da pele, principalmente atingindo também os músculos e os nervos. E ela pode até mesmo, dependendo da intensidade de queimado no corpo, ela pode até mesmo levar à morte. Então, tanto a queimadura de segundo grau e a de terceiro grau tem que ser procurado o médico imediatamente. Uma dica super importante para os pais e adultos responsáveis pelas crianças, ou até mesmo para os adultos, é o que? Não colocar produtos caseiros nas queimaduras, como pó de café, pasta de dente, chiclete, panos. Não colocar nada em cima, somente água corrente, tá? Por uns 10 minutinhos para aliviar a dor. E se for uma queimadura de segundo grau, pode colocar um pano umedecido para diminuir o calor residual da pele e procurar imediatamente o médico. Essas foram as dicas sobre queimaduras, tá? E no próximo programa vamos acompanhar as dicas sobre afogamento.
Você viu, gente, a gravidade é uma queimadura, né? A pele sofre as suas consequências. Por isso é necessário cuidado para tirar de perto de crianças, assim, tudo aquilo que são ferramentas que propiciam aí queimaduras. Então, cuidado com os agrotóxicos, cuidado com aquilo tudo que é explosivo. Então, a nossa dica é válida para todos nós, viu, gente? Para todas as idades, é fundamental. Mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a doutora Daniela Becker, nossa médica ginecologista, que aceitou o nosso convite aqui brilhantemente, já nos deu uma aula de como aquele casal, aquela futura mãe, está preparando o seu corpo para engravidar. Então agora a gente vai abordar também outra fase. Chegou, já descobriu-se grávida. Doutora, ficou alguma coisa assim, alguma dica que a senhora gostaria de fazer um resumo desse processo de preparação do corpo? Então vamos lá, uma diquinha assim rápida, só para a mulherada não ficar muito perdida. Eu acho que é importante a gente iniciar uma suplementação básica, então, mulherada, vamos procurar o médico um pouquinho antes de engravidar. Se der, que bom. Se não der, comece imediatamente quando descobrir que está grávida. Segunda coisa é a gente manter a atividade física, que é muito importante. A gente sempre vai cobrar. Eu sempre encho o saco das minhas pacientinhas. Importantíssimo. Terceira coisa é a gente iniciar o pré-natal. Quando ela dá aquela olhadinha de cantinho, gente, cuidado. Né? A mulherada daqui. A mulherada é boa de ir no consultório, viu? Terceira coisa seria a gente fazer os exames de sangue. Então, a gente não deixar de fazer esses exames de pré-natal iniciais e procurar um médico legal que faça um bom pré-natal, que ela tenha uma boa comunicação. Empatia, né? Uma boa empatia. É fundamental. Então, esse é o resuminho do primeiro bloco, tá vendo? Olha que isso foi um bônus para você, viu? Que está acompanhando o programa aqui nesse sábado maravilhoso, viu? Agora, doutora, veio a notícia, fez os testes, descobriu que estava grávida. E agora? Ou seja, o corpo vai começar a se transformar. Os órgãos vão ter que dar licença para uma vida que está sendo gerada ali, né? Então, como é que é o processo agora de cuidado da futura mãe grávida agora? Então, vamos lá. Quando descobre que está gravidinha... Não esconda nada, hein? Não esconda. Fala tudo aqui. Quando a gente descobre, então a gente mantém, se ela já estava suplementando, a gente vai manter essa suplementação. Então, o ácido fólico ou metilfolato, na verdade, que a gente utiliza atualmente, ele é de extrema importância. Então, a gente mantém ali mais ou menos até as primeiras 12 semanas de gestação, né? As 12 primeiras semanas são as mais importantes que a gente coloca, que é um período ali que o bebê está se formando, então isso é muito importante. O ácido fólico, ele inibe com que a gente tenha o desenvolvimento atrasado do sistema nervoso central do bebê, que é muito comum acontecer entre as mulheres, né? A gente tem uma falha muito grande na nossa alimentação, então a suplementação é de extrema importância. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente orientar as mães é em relação ao exercício físico. Elas ficam muito na dúvida. Eu faço, eu continuo, eu paro. Então, a orientação seria assim. Aquela que já está fazendo atividade física, que ela continue fazendo atividade física, mas num patamar um pouquinho mais leve. Né? Ela não precisa parar. A partir de um período de gestação, ou seja, depois de 3, 4 meses ou no início já? A gente considera, para a gente não precisar parar a atividade física, então assim, mulheres que são sedentárias, que não fazem atividade física, a gente mantém sem atividade física e a partir de 12 semanas a gente mantém, a gente pede para ela iniciar uma atividade física leve. Aquelas que já faziam, então às vezes tem aquelas que são corredoras, que fazem crossfit, que eu já conversei, a gente pede para ela reduzir bastante esse ritmo. Então fica numa caminhada, fica numa hidroginástica, num pilates, às vezes tem algumas que ficam bravas porque gostam de agitação, aí eu falo vai para o pilates, que é mais calmo, aí elas ficam bravas, mas não tem saída. Então a gente pede para ficar uma coisinha mais light e depois de 12 semanas ela gradativamente vai retornando ao que era, mas não ao ponto de ser uma atividade física muito extrema, como algumas fazem antes de engravidar. A doutora falou assim, exercícios leves, etc. Por quê? Quais são os impactos, assim, no processo de gestação desses exercícios um pouco mais exigentes? Os exercícios exigentes, eles são exercícios de muito atrito, né? Então, a gente aumenta um pouquinho o risco dos abortamentos, infelizmente. Então, a gente não gostaria que essa paciente aumentasse muito a frequência cardíaca, a temperatura corporal. Então, é um bebê que está num período de embriogênese. Então, tudo que é de mais importante está acontecendo ali naquelas primeiras 12, 14 semanas. Então, um exercício que vai aumentar muito a frequência, fazer com que ela tenha aumento da temperatura, ou às vezes um risco de um trauma, de uma queda, pode levar sim ao aumento do risco do aborto. A gente ouve, doutora, assim, é mito ou é verdade, ou seja, que tem que esperar o terceiro mês, ou seja, ter todo um cuidado, um zelo pelos primeiros 3 meses. Isso é verdade ou por que disso? A gente tem
cuidadinho um pouco a mais, sim. Isso a gente tem. Na verdade, eu acho que a mulher tem que ver a gestação como um todo, claro. né? Se preocupar como um todo. Mas aquele período em que a gente está se formando, ele é de extrema importância. Tanto o antes, né? Que a gente já começou que é importante, ter todas aquelas mudanças, como esse durante da gente manter esses cuidados, né? Então, continuar evitando a bebida alcoólica. Isso que eu ia perguntar, o cigarrinho, o tabagismo, bebida né? alcoólica. O dormir bem é muito importante. Então, às vezes, aquela mulher que gosta muito de sair, fofocar, né? Às vezes, ficar até a noite da tarde, vamos dormir direitinho, fazer tudo certinho. Isso é de extrema importância, assim, essas primeiras... Ela falou fofocar, a gente ia colocar o papo em dia, tá, gente? Entenda. A mulherada gosta de ficar até tarde conversando, tricotando sobre como é que foi a sua gestação. Então, a gente tem tempo. E, doutora, a gente está aqui hoje, nosso programa tem esse novo horário, sábado à tarde, aqui no Santuário Nacional de Aparecida. E a gente está aproveitando que tem um movimento por todo lado, devotos, romeiros que visitam. Então, a gente levou a nossa equipe aí para saber se tem dúvidas sobre essa realidade, como essa pergunta de agora. Boa tarde, meu nome é Cristiane Silva, eu sou de Taubaté. Até que ponto o inchaço nas mãos e nos pés é normal? E aí, doutora, normal inchar a mão, inchar pé nesse período todo? O que significa isso? Tá, então, é assim, no período gestacional, as mulheres, elas têm aquele barrigão, né? Então, essa barriga pesa, esse pezinho do bebê, ele cai sobre as nossas veias e artérias que fazem com que todo o sangue que vai lá para baixo, quando ele tem que voltar para ser bombardeado pelo coração, ele tem uma dificuldade para retornar, porque existe esse peso em cima, né? Então, é uma mulher que vai ficar mais inchada, mais edemaciada. Existe um certo ajuste, a gente aceita um certo edema, mas a partir de um ganho de peso muito importante. Então, uma gestante, poxa, doutora, eu engordei 2 quilos em uma semana. Ou às vezes aquela paciente que não consegue fechar os dedinhos, ou às vezes não consegue colocar mais um sapato. Então, essa gestante a gente precisa avaliar com um pouquinho mais de cuidado. Um dos principais sintomas da paciente que tem pressão alta, que a gente conversou sobre a pré-eclâmpsia, que a gente fica em alerta, é o inchaço. Então, pacientes que têm pré-eclâmpsia, por exemplo, e que ficam muito inchadas, a gente já coloca as 2 orelhas para cima para a gente ver se essa paciente não vai fazer uma crise de eclâmpsia, por exemplo. Eu vou falar sobre a diabetes gestacional, mas antes disso, há uma reunião, doutora, há uma reunião interna, a mulher já diz assim, para os órgãos internos, atenção, pulmão, baço, rim, fígado, eu vou precisar de um espaçozinho de vocês, assim. Há essa reunião interna, porque tudo ali vai ter que ser readaptado por essa nova vida, né, que vai ter e reclamar o seu espaço, doutora, assim, e aí? Não existe uma reunião. É assim, cheguei, estou chegando e vou ficar, né? Se adaptem vocês, se virem vocês. É mais ou menos por aí. Por isso que à medida que vai aumentando o ganho de peso do bebê, essa mulher vai ficando muito desconfortável, né? Então a gente vê aquela mulher que vai levantar, não consegue levantar direito, tem que a gente puxar junto, aquele andar de patinho. Então o organismo consegue se adaptar, mas os órgãos internos ficam mais apertadinhos mesmo, né? Então, por isso que sente azia, né? Então, o estômago fica mais apertadinho, não consegue mais receber aquela quantidade de alimentos, então volta. Xixi toda hora, a mulherada, a bexiga também fica apertada, então vai no banheiro de hora em hora. Que mais que a gente tem? Dificuldade para dormir? Dificuldade para dormir, porque não consegue se movimentar com muita facilidade. Então, às vezes, elas sentem muita dor, né? Quando o bebê já está grande, as dores na costela, que os bebezinhos, tem uns que gostam de jogar futebol, então dá aqueles chutinhos, elas falam que sentem. Realmente, a gente vê que fica tudo mais apertado, não tem Nessa não hora tem que o maridão, né? O maridão tem que fazer a sua parte, né? Tem que compreender, amar, né? Mais ainda e entender o momento que a mulher está vivenciando nesse momento. Eu perguntei sobre diabetes gestacional. Existe isso? O que é? Existe o diabetes gestacional. Então, o diabetes gestacional ele é considerado como uma alteração no índice glicêmico, né, do sangue da mulher. Então, a gente tem dentro da medicina taxas que a gente segue. Geralmente, para essa mulher, para a gente fazer o diagnóstico, a gente solicita a glicemia de jejum, que é um exame de sangue que a gente pede em todos os trimestres da gestação. Então, uma mulher que tem uma glicemia de jejum acima de 92, a gente já fica bem espertinho e já podemos considerar como um diabetes gestacional. 92 Depois desaparece? Desaparece. Tá. 92 em alguns protocolos, 93 de glicemia em outros, né? O diabetes gestacional, ele é uma alteração principalmente hormonal. Ele
a gente brinca que a paciente que desenvolveu diabetes durante o período gestacional, depois que o bebê nasce, ela vai se recuperar, não vai mais ter esse diabetes, porque nasceu a placenta, a gente brinca, saiu a placenta, saiu aquela resistência dos hormônios, mas ela tem que ser acompanhada porque ela tem um risco um pouquinho maior de depois, quando ela estiver lá nos seus 40, 45 anos, talvez desenvolver um diabetes mesmo, né? O bebê não vai desenvolver o diabetes, as pacientes perguntam muito sobre isso, né? E é importante a gente saber que 90% dos diabetes gestacionais, eles são resolvidos com dieta. É uma doença que ela é chata, ela tem que ter uma mudança da adaptação de vida da paciente, porque é muito difícil aquela paciente fazer uma dieta, né? De uma hora para outra está determinado que ela não vai poder mais comer o açúcar, o carboidrato, Aí vai na casa da sogra, vai lá visitar a sogra, uma tia, uma avó, enfim, assim, não, come minha linda, você tem que comer por 2, né? E aí, doutora? Não Como pode. driblar isso, né? Não pode. Ainda mais uma paciente que tem um diabetes gestacional, né? Então aí a gente tem que realmente evitar. Então, nenhuma que tem diabetes gestacional pode comer por 2. Tem que manter comendo sempre super direitinho. A dieta, ela é comer saudavelmente fundamental. Não, super saudável sempre, se for possível, né? A gente evitar industrializados, a gente brinca, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Que é importante. Isso é importante. Agora, além disso, nesse período todo, os exames, né? O que ela tem, que tipo de acompanhamento de exames que ela precisa fazer, doutora? Tá, então, uma gestante que vai começar um pré-natal, a gente pede nos exames de sangue, como que pra gente dar uma olhadinha, como que tá os quadros anêmicos, se essa paciente tem anemia, se não tem, como que tá o ferro e a ferritina, que são de extrema importância, a dosagem do ácido fólico, a gente pede a glicemia, que a gente acabou de falar sobre a questão do diabetes gestacional, né? A gente dá uma olhadinha como que tá a função do rim, a função do fígado. Nós pedimos o que a gente chama de sorologias, então aquelas doenças que são sexualmente transmissíveis, então HIV, hepatite B, hepatite C. Nós damos uma olhadinha nas questões das vacinas, então a rubéola, a hepatite B, que também dá pra gente Tudo determinar. isso, a vacina no período da gestação. No período gestacional também dá pra gente arrumar. Então, aquelas que não fizeram o pré-gestacional, a gente consegue identificar se ela está ou não está imunizada por determinadas vacinas e se ela não tiver, algumas das vacinas a gente pode fazer no período gestacional, né? Além disso, a gente toma muito cuidado com o exame de urina dessas pacientes. Que mais? São tantos examezinhos, Frei, que a gente cobra das nossas pacientes. Exposição assim a raio-x, nem pensar. Não, esse tipo assim, tá lá um problema na coluna, vamos fazer um raio-x de tórax. Eu acho assim, a gente tem que guardar isso para quando é uma questão muito urgente, né? Então, às vezes, tem uma paciente que, poxa, muitas vezes acontece. No período gestacional, a gente vê que as pacientes desenvolvem problemas odontológicos que não foram resolvidos. Então, isso é até importante as gestantes saberem. Arrumem o dentinho antes de engravidar. Então, desenvolve essa intercorrência, poxa, precisa de uma imagem para o dentista conseguir observar. Então, a gente vai liberar. Por menor que seja a areazinha, mas exposição radioativa. Mas é necessário, né? Então, a gente avalia a idade gestacional que está. Existem alguns protetores abdominais que a gente pode colocar, aqueles protetores de chumbo, avental grandão, e ela vai ser submetida ao exame. Mas é um necessário, né? Às vezes, uma paciente que sofreu um acidente. Entendi. Então, o que não pode? Você não pode, em absoluto não pode. Em absoluto não pode? Pode fazer assim, uma cara assim, bem séria, não pode, né? Eu acho que não pode o uso de algumas medicações. Então, isso seria uma coisa importante para a gente falar, né? Uma mamãe que vai se preparar para engravidar, tem algumas medicações que a gente costuma ter uso hoje em dia, muito frequência, principalmente aquelas medicações de pele. Que é as mulheres que têm muita acne, estética, né? Ali, estética, uma medicação que se chama isotretinoína. Então, essa é uma medicação que não pode em hipótese alguma. Então, a gente até, inclusive, quando faz o tratamento... Tem um efeito colateral, vai incidir diretamente no feto. Vai ter as malformações, malformações do feto. Então, isso é uma coisa que eu faria, não pode de jeito nenhum, tá? Uma queda, doutora, uma queda pode... Aliás, antes da queda, assim, um susto. Nossa, ela leva um susto, assim, isso deixa ela, né? Isso pode... Ela pode perder o neném ali, doutora? É um susto, eu acho que um susto não, Frei. Acho que o susto é dar uma cuidada no neném, a paciente vai ficar brava, vai ter que escutar bastante coisa aí de quem deu susto. Mas a ponto da gente falar que houve uma alteração no período gestacional, não. Eu acho que o estresse crônico e prolongado, sim. E quando de repente, doutora, assim, pode ser uma causa de um susto, né? Nossa, tá esperando um e tá vindo 2. Daí a mulher...
E acontece, Aí doutora. essas daí desmaiam até na hora. Acontece, né, doutora? Acontece. Acontece sim. E aí chega no consultório, toma um choque inicial, Ok. né? Mas Se depois duplica todos controla os e exames ou vai. não? Não, a gente Não. acompanha, é um pré-natal de alto risco, Tá. né? A gestação gemelar é um alto risco também. Como é que é o nome? Gestação gemelar. Gemelar. Né? Ok. É uma gestação de alto risco, a gente tem que aumentar Ok. o número de consultas, fazer alguns exames mais específicos. É uma mamãe que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque ela vai se sobrecarregar, porque são Entendi. 2, né? Mas o pré-natal, os exames, eles ficam basicamente os mesmos. A gente vai aumentar um pouquinho os exames de imagem. Entendi. A Joana Marcelino, de Campo Belo, Minas Gerais. Boa tarde, Joana. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Joana. Doutora, estou no final da minha gestação. Gostaria de saber o que fazer para manter meu emocional estável. Acho que devia... A sua resposta, o marido tinha que estar perto, né? Vamos lá, Joana, obrigada pela consulta. Olha, pela pergunta. Não deixa de ser, ao vivo. Mais ou querida. menos, né? Mas assim, Joana, eu acho que a gente, para manter o nosso emocional estável, é a mesma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. A gestante, ela é mais sensibilizada, porque ela está sob a ação dos hormônios. Mas eu acho que a gente manter a rotina do dia a dia na alimentação, a atividade física, os cuidados que a gente tem do que a gente gosta de fazer, então os hábitos que a gente tem para poder fazer os nossos relaxamentos, os nossos... esqueci até o nomezinho que a gente usa, quando a gente gosta de fazer alguma coisa que é muito gostosa. Você gosta de ouvir música? Hobby. Nossos hobbies, obrigada, Fê. Hobby. Então, os nossos Fui hobbies... ajudado. Importantíssimo a gente manter os hobbies que a gente tem. Eu acho que é um básico que mesmo não Entendi. grávida, a gente tem que manter. E aí... Evitar momentos, esse clima agressivos, pesados, Sim. né? Aí a dica não vai muito para a gestante, vai para aqueles que estão ao redor da gestante. Atenção, né? família. Que aí Sogra. às vezes é a família, a sogra, a irmã que acha que é importante perguntar, como é que Que você teve está? 5, então sabe tudo, Já né? nasceu? Já tem resposta. Né? A minha vizinha teve isso e conta. Então, assim, é aquela história que você acha que você está ajudando, mas você está deixando a gestante um pouco mais ansiosa. Então, às vezes, aquela história trágica é melhor não contar para a gestante. Eu vou fazer uma perguntinha assim, a senhora usa a expressão trágica. Eu vou fazer essa pergunta, eu sei que vai mudar o seu semblante, né? E quando, de repente, nesse processo todo, vem a notícia, né? De um aborto. Isso, que perdeu a criança, que... E aí, doutor? Então, aí é uma gestante que precisa ser muito acolhida, né? Então, ela precisa ser entendida. E o que eu vejo muitas vezes é que, para a mulher que está passando por aquilo, é algo que não tem explicação. É um sentimento que só ela tem. Às vezes, algumas pessoas que estão do lado de fora não conseguem compreender que ela vai chorar e ela vai ter que fazer o luto dela, né? Então, ela precisa de um acolhimento muito grande. A gente vai torcer que isso não aconteça jamais, viu? Agora, o outro lado também do luto é quando ela está nesse processo todo, já no pré-natal, ela recebe, assim, a notícia de alguém da família, né, que partiu, doutora. E já se falando de emocional, como ajudá-la nesse momento? Essas Um parente gestantes... próximo, né? Sim. Conta, não conta, como é que é? Conta, né? Porque Conta. eu acho que todo mundo precisa fazer o seu luto e saber disso tudo. É uma situação difícil, daí realmente é um susto, né? Esse é uma situação que às vezes a Esse gestante apoio precisa humano, de um... espiritual, né? Sim, ela precisa buscar esse apoio espiritual, ela muitas vezes liga para o médico que está fazendo contato, Ok. às vezes precisa até utilizar alguma medicação, às vezes Entendi. calmante para conseguir dormir um Ok. pouquinho. Então, é algo que São as fases da acontece, vida, são né? acontecimentos que a gente não tem como evitar, né? Mas isso, ela em tem que hipótese estar. em hipótese alguma, afeta o bebê, Não que afete o bebê, não de um modo direto. crônico a longo prazo, né? Mas afeta, tem algumas pacientes que começam a ter dores, elas têm algumas Entendi. contrações, né? É igual quando a gente fica muito nervoso, a gente tem náusea, né? Somatiza. Vai somatizar do mesmo Ok. formato. Esse terceiro bloco, a gente vai, no primeiro, preparação do ninho. Agora o ninho já está, né? Já está formando-se, a criança está se desenvolvendo e chegou o momento do parto. Nasceu a criança, enfim, e agora o cuidado com a mamãe nessa transição. Quer fazer um resumo do segundo, como a senhora bem fez também no primeiro? Então vamos lá. Então, para as mamães que estão no período gestacional, para a gente manter a nossa suplementação, então é super importante. A atividade física, vamos manter também. Não tem como a gente parar uma atividade física. Oriente, né, com a sua médica como que deve ser feito no período inicial ali das 12 semanas. E não deixe de
estar sempre no seu pré-natal. É importantíssimo, pelo menos ali no comecinho, uma vez por mês, estar passando com o seu médico e depois a gente passa para semanal, aliás, para quinzenal, semanal, até a hora do nascimento. Que maravilha. E tudo isso que ela falou é válido também para o maridão. Fica a dica, hashtag fica a dica. Vamos assim, já que nós estamos aqui nesse terceiro bloco, aí falando sobre agora os cuidados da mamãe depois que a criança nasce, né? Nós fomos assim às ruas também aqui no santuário e recebemos essa pergunta. Olá, boa tarde. Eu sou a Aline Bandeira, sou do interior de São Paulo, Votuporanga, e eu estou aqui para fazer uma pergunta para o médico. Quais os benefícios do parto normal? E aí, doutora, os benefícios do parto normal para o corpo da mulher, mas acima de tudo, assim, a mulher é também preparada, orientada para escolher o melhor parto ou o médico também que sugere? Tem situações que o médico vai sugerir? Assim, eu acho que toda mulher, ela está preparada para ter um parto normal, tá bom? São poucas, é da natureza, né? Então, são poucas as indicações que a gente tem de uma cesariana. Aqui no Brasil, a gente tem muito esse costume da cesárea, infelizmente isso acontece muito, e aí acho que convém muito àquela mãe que está se formando e está ali começando com essa carreira mamãe, ela também pesquisar sobre o parto e identificar realmente o que ela procura e o que faz a diferença. Então, o parto normal faz muita diferença. Do que ela tem medo, doutora, assim, quando faz uma opção por uma cesárea, por exemplo? Eu acho que a grande maioria das mulheres, ela tem medo da dor, né? Elas têm... Acho que a falta de informação durante a evolução do pré-natal, ela é uma coisa que deixa a paciente muito confusa. Então, é de fundamental importância que a paciente, ela pesquise, ela se informe, ela tenha uma equipe que visita no médico também é importante. Que venha tirar as dúvidas, né? Então, assim, igual a pergunta que eles fizeram sobre as mudanças no corpo da mãe, as vantagens do parto normal, né? Poxa, uma mulher que tem um parto normal, ela tem uma recuperação mais rápida, né? Então, a gente não tem aquele corte na barriga, são 7 camadas que a gente corta numa cesariana. A recuperação é uma cirurgia. E aí eu sempre falo com as pacientes, poxa, que cirurgia que depois que você acabou de sair do hospital, você vai levantar, trocar fralda, não vai dormir, vai dar o peito. Nenhuma cirurgia você vai fazer isso, né? Então, é uma mãe que está nascendo e que está com uma ferida operatória, né? Então, o ideal seria a gente tentar ir para o parto normal. E se não dá para a gente ir para um parto normal, aí a gente tem indicação precisa de uma cesariana. Então, ela realmente precisou daquilo. Então, o principal benefício é essa rapidez na recuperação, doutora? A recuperação é muito diferente. Existem as individualidades das pacientes, né? Tem pacientes que passam por cesariana e falam, nossa, minha recuperação foi muito boa, foi muito rápida, não senti dor. Mas a grande maioria, a gente pegando a maioria, a gente tem uma evolução um pouquinho mais demorada na recuperação. Entendi. Então, aquela mãe que teve um parto normal, muitas vezes nas primeiras 24, 48 horas, ela já está não totalmente recuperada, mas ela se sente mais apta do que uma paciente que passou por uma cesariana, né? E não é porque uma paciente passou por uma cesariana que ela vai ser menos ou vai ter... A gente vai ter todas as dificuldades, cada um tem as suas dificuldades, mas se for possível ela evoluir para um parto normal, esse parto normal vai fazer diferença para ela. Agora, doutora, eu vou fazer essa pergunta, assim, até mesmo para tirar muitas dúvidas, porque eu já ouvi, né? Ou seja, pergunta para a médica se tem alguma, se eu fizer a opção pelo parto normal, se tem alguma injeção, alguma vacina, algum analgésico, enfim, para aplicar na hora do parto para eu não sentir tanta dor, doutora? Existe sim, existe a analgesia de parto que a gente fala, né? Então, assim, Frei, aquelas mulheres que têm muito medo ou que não conseguem enfrentar, não que não conseguem, né? Porque a dor, ela é subjetiva. Tem gente que aguenta e tem gente que não vai conseguir. Para essas pacientes, a gente tem analgesia. Então, a analgesia de parto é uma anestesia que você vai tomar. Você não vai ter toda a inibição da dor, a dor se mantém um pouquinho, porque é importante ela identificar que ela está durante o período de contração, mas vai eliminar a dor ali nos 80%, né? Existem algumas indicações para analgesia de parto. Nem sempre a gente indica para todas as mulheres, né? Então, um parto que está sob a ação de anestesia, ele tem algumas alterações que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, às vezes ele vai atrasar um pouquinho a evolução, às vezes é uma paciente que na hora de ter que fazer o expulsivo, ela vai perder um pouquinho a noção da força, como que ela vai lidar com essa força, né? Então, a gente indica
para algumas pacientes. Ok. Aquelas que têm muito medo de um parto normal, eu sempre converso. Então, será que ao invés da gente ir para uma cesariana, né, que você vai ter que, obviamente, tomar uma anestesia, a gente não pode fazer um parto com analgesia? Vai ter a dor pós-anestesia. Né? E aí o mais importante de tudo seria aquela paciente que quer um parto normal, ela ter um preparo durante o pré-natal, um apoio emocional, que não é só do obstetra, né? Então entrar com uma equipe que a gente associa que é a doula, que é a obstetriz, né? Para que as maiores dúvidas sejam sanadas e que ela se prepare para aquele momento de dor que ela vai passar. Né? Então existem vários formatos da gente lidar com a dor antes da gente fazer a anestesia. Entendi. Muito bem, como vale a pena perguntar, né, gente? Perguntas no Instagram chegando, a gente agradece de coração, viu? A alimentação pós-parto precisa ter alguma restrição? Pergunta nosso Instagram aí, doutor. Eu considero assim, ó. Restrição é quando a gente não pode comer alguma coisa. Na verdade, a gente pode comer, é que eu acho que todo mundo, como um geral, come errado, né? Então, se a gente tivesse uma boa alimentação, a gente não precisaria restringir. Mas no pós-parto, a gente tem que evitar o mesmo formato que a gente pediu no período gestacional. Então, diminuir os industrializados, diminuir o açúcar, as farinhas, os carboidratos. Aquele bebê que acabou de nascer, ele vai entrar em contato com a gente fala os antígenos alimentares. Então, cada vez que ele der uma mamada, o que a paciente ingeriu vai ser passado para aquele bebê. Então, às vezes, um bebê que nunca entrou em contato com o antígeno do brócolis, e aí ele vai desenvolver uma cólicazinha por causa do brócolis. Então, para a gente conseguir identificar qual alimento pode ou não pode, a gente tem que observar bem o bebê. E aí a gente vai restringindo aos poucos. Por exemplo, meu filho, eu comia brócolis, estou falando brócolis exatamente por isso, porque eu comia brócolis e eu percebia que ele tinha mais cólica. E eu consegui perceber isso fazendo essa alimentação. Mas do ponto de vista de restringir, não pode de jeito nenhum, são aqueles produtos que a gente já está acostumado. Os industrializados, então refrigerante. O tipo de alimento também vai incidir na qualidade do leite? Sempre. Na verdade, assim, uma boa alimentação ela vai incidir na qualidade do leite, na qualidade da saúde do filho que a gente está, ali, que acabou de nascer. Tanto que o que a gente se alimentou antes, né, toda a alimentação que a gente teve na nossa vida vai incidir no período gestacional, que vai incidir na saúde do nosso filho. Então, hoje em dia, dentro da medicina, a gente já tem mais do que comprovado que os hábitos que a gente tem durante a nossa vida, eles vão ser cobrados ali na hora do período gestacional e eles vão ser passados para os nossos filhos. Não é só a genética. Às vezes as pessoas elas acham que é o legado. A genética é o que vai acontecer. Mas quem tem um mau hábito, né, do uso de drogas, de bebida alcoólica, uma má alimentação, ela vai passar essa alteração que ela fez durante esses anos, isso vai ser passado para o bebê também. A gente chama isso de epigenética. É um papo um pouco mais aprofundado, mas muitas mães perguntam, se eu tiver uma má alimentação, isso vai fazer diferença? Vai. Então, se eu fizer uso de bebida alcoólica, vai. Então se programou lá atrás, primeiro bloco, lá atrás, assim. Agora, doutora, nesse sentido, o fato assim de a criança nasceu, todo o foco, como eu disse assim, é para a criança, está ali, é a cara do vô, a cara do pai, aquela briga para ver quem é parecido, enfim. E a mãe, não sei, ela é deixada um pouquinho de lado, ou seja, como é que a família assim tem que também, o maridão tem que ter um cuidado com a mãe? Quais são os cuidados que ela precisa ter, doutora? Esse período é um período que a gente fala que é um pouquinho sombrio para as gestantes, né? Para as pós-gestantes, que é um período do puerpério que a gente chama. Então é um período que a mulher ela está lidando com uma criança, então o bebê nasceu e cadê o manual, né? Não tem manual, ninguém sabe como fazer. A amamentação nem sempre é fácil, a maioria das mulheres acham que é fácil, mas a gente sabe que não é, então é um período de adaptação muito difícil. E tem mulheres que querem muito amamentar e têm essa dificuldade, né? É um período que ela está tendo uma queda hormonal muito importante, então ela vai ter aquele, a gente chama de blues puerperal, né? Então ela vai ter uma depressãozinha que vai acontecer mesmo naturalmente. Então aqueles primeiros 15 dias, principalmente, é um período que é uma paciente que vai chorar muito, que vai precisar de muito apoio emocional, de muito apoio, não só emocional, mas também no dia a dia. Então ela não consegue limpar a casa, ela não vai conseguir cozinhar, ela vai estar lá única e exclusivamente para trocar fraldinha e para dar o peito. Então, é uma gestante, uma paciente que elas precisam de muito apoio, muito. Às vezes eu recebo pacientes super bem no pós-parto, que é uma porcentagem menor, mas a grande maioria, quando chega, fala, nossa, é tudo aquilo
que eu ouvia falar, mas que eu não acreditava que era. Que não é uma boneca que está ali, né? Né? Não é uma criança, é uma vida, né, doutora? Assim, Assim, é o padecer no paraíso, né, Frei? Exato, Você vê aquela coisa maravilhosa na sua frente que você fala, a melhor coisa da minha vida, mas você fala, e agora? Eu tô tão cansada, eu tô há 5 dias sem dormir, né? Não consegue, às vezes a mãe fala, eu não consigo comer, eu não consigo tomar banho. E às vezes a gente não acredita que é possível isso acontecer. Quando antes que a gente está grávida, que é o primeiro filho, a maioria das mulheres pensam, isso não vai acontecer comigo. Mas acontece porque é o processo. Então, a mamãe que está nesse processo, ela precisa de muito apoio. Ela precisa daquela mãe, daquela cunhada, irmã, sogra que vai em casa, prepare a comida, deixa a comida prontinha, dê um geral na casa, deixa ela dormir. Né? O pai precisa participar um pouquinho, então, poxa, a criança acordou, a mãe dá o peito, ele troca a fralda, né? Porque ela precisa descansar muito. Às vezes é aquela mãe que também está mais chorosa, está com dificuldade na amamentação, ela vai chorar, e às vezes o pai já fala, mas é só o peito que não está dando certo. Aí vem aquele comentário, nossa, esperou tanta criança, parece que agora não quer a criança, né? Rejeita a criança. E aí vem aqueles comentários assim, doutora, não é, ela ama a criança, ela ama o filho, Porém, tem esses comentários que são muito difíceis para aquela mãe aceitar. E é uma mãe que está exausta, né? Ela está num momento de muita dificuldade. Ela está feliz, mas ela está exausta. Então, isso faz parte. Então, assim, acho que o apoio familiar nesse momento é muito importante. E tem, assim, aquela situação também de depressão pós-parto, existe, né? Existe, ela é uma realidade, né? O que a gente vê no dia a dia, assim, que a grande maioria das mulheres, elas passam por um período de depressão, que é uma depressão leve, ali nos próximos 15 dias ela vai melhorar, né? Mas aquelas mulheres que ultrapassaram esse período de entre 15 e 20 dias e que mantêm, às vezes, um período de choro um pouco mais intenso ou uma dificuldade para conseguir continuar a vinculação com o bebê, essas pacientes, às vezes, a gente até precisa entrar com alguma ação medicamentosa. O cuidado dela, doutora, assim, a gente está chegando no final do programa, o cuidado dela, ou seja, a pele teve a sua elasticidade, enfim, o cuidado dela, da mãe, como mulher, ali, como, né, a aparência agora dela. Frei, a aparência sempre vai voltar. A mulher, ela é linda em qualquer formato. Sim. Principalmente no formato pós-parto, que ela, né, deu a vida. A pochetinha vai vir. Todas vão ter essa pochetinha. Vai ficar uma barriguinha um pouquinho mais flácida, né? Uma gordurinha que sobra aqui ou ali. Mas o que eu falo para os pacientes é que, assim, a gente não tem como se recuperar em 30 dias, nem em 60. É 4, 6 meses para a gente começar a ver. 9 meses de gestação. Então, é 4, 6 meses para a gente começar a ver um corpo que está voltando. A maioria perde ali naquele início da amamentação, nos primeiros 30 dias, uma média de 10 quilos, a grande maioria. Tá? Mas a elasticidade da pele, a diferença do cabelo, tem a parte da queda do cabelo. Então, a gente começa a notar algumas diferenças com 6 meses e a gente começa a se recuperar 100%. 2 anos após o parto. E exames que ela tem que fazer? Exames a gente sempre faz, então eu sempre faço um acompanhamento. Eu colho alguns exames de sangue, então aquela mulher que teve o parto, ela sangrou bastante, então ela vai ter um quadro anêmico, né? A gente precisa suplementar algumas coisas, então é importante a gente ver principalmente como que está essa parte da anemia. Continuar com a suplementação de ferro e os polivitamínicos que ela fazia uso, então é importante. E a grande maioria tem aquela queixa da queda do cabelo que começa em torno do 3º mês, daí a gente também tem que dar muita atenção para isso. Que maravilha, gente. Um programa como esse, na véspera do Dia das Mães, é maravilhoso, né? Nesse novo horário aí, para celebrar a vida, né? A vida da criança, da família. Hoje tivemos o prazer, minha gente, de conversar com a doutora Daniela Becker, nossa médica ginecologista obstetra. Os contatos já estão aparecendo na tela, o Instagram é @DRA.Daniela Becker, CK, né, Becker. O WhatsApp tem o 12996722692 e o site é clinicaversales.com.br. Tá tudo na tela para você dar aquele print. Hoje a gente vai copiar e dar um print aí na tela, viu? Com muito carinho. Doutora Daniela, como é que é o nome da mamãe mesmo? Lívia. Dona Lívia, olha, parabéns, a senhora está de parabéns, assim, porque o que a sua filha hoje explicou aqui, meu Deus do céu. Quer mandar beijo para quem? Eu posso mandar um Deve. beijo? Então tá bom. Eu gostaria de mandar um abraço muito grande, um beijo muito grande. Obrigada por o senhor, Frei, por ter me convidado para o programa. Me sinto muito honrada. E eu queria mandar um beijo enorme para minha mãe, agradecer por ela ter me dado o ato da vida. Isso é muito importante, ela me deu a vida, vai ser minha mãe muito querida, sempre, eternamente. Então, mãe, te amo, muito obrigada. E eu queria mandar um beijo para todas as mães
que eu sou ginecologista obstetra há 15 anos e a cada ano que passa eu vejo cada vez mais o quanto que a mulher ela é especial, ela é capaz, ela A senhora falou, citou os filhos, multiuso. Né? Tem um... eu tenho um filhinho. Um filhinho. Como é que é o nome dele? Pequeno, Rafael. O Rafael. Que idade que ele É o amor tem? da minha vida, tem 7 anos. Quanto? 7 aninhos. 7 aninhos. Rafael, Deus te abençoe. Olha, parabéns pela mamãe, viu? Olha que maravilha, gente. Então, já que ela colocou essa questão do menino Rafael, né? O Rafael, a dona Lívia e citou todas as mamães, a gente também quer agora, nesse momento de gratidão a Deus pela presença dela aqui e rezar, fazer o nosso momento especial, o nosso momento de oração, rezando por todas as mamães. Olha que maravilha, gente, como é bonito a gente poder colocar, né, esse amor de Deus, né? A gente celebra nesse final de semana o Dia das Mães, né? E a gente quer colocar justamente todas as mamães. Quantos médicos que passaram por aqui? Hoje a gente viu a doutora Daniela, que fez essa menção honrosa para sua mãe Lívia, né? E a gente, tantos médicos, a gente queria também colocar nesse momento de oração todos os nossos médicos, as suas mães, que com muito carinho a gente pode colocar, inclusive assim, temos algumas imagens assim, olha, essa é a minha mãe, essa é a dona Nadir, um beijo, mãe, parabéns, Deus abençoe, está lá. Os médicos que já passaram por aqui também com muito carinho, olha, a gente pediu, eles mandaram, então parabéns a todas as mamães dos médicos, as mamães que também são médicas ou médicas, assim, que maravilha, então parabéns de coração nesse dia especial, nesse programa especial, nesse horário especial, para todos os médicos e suas mamães, né? Foi o ensinamento que eles receberam, né, a lição de casa, com muito carinho, fez com que eles tivessem esse amor, né, assim como sentiram esse cuidado especial, esse amor também por cuidar de outras pessoas. Então, queremos colocar tudo isso no coração de Nossa Senhora, a nossa mãe, para que lá do céu ela interceda por todas as mamães, aquelas mamães assim que estão vivendo momentos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, de doença, de luto também. A gente coloca pedindo a grande mãe que nós temos, que Nossa Senhora, que é o nosso amparo, a nossa fortaleza, que intercede, que compreende, que advoga, que cuida, que toma nos braços, que carrega no colo. Essa é a nossa mãe. Então, eu queria convidar você que está em casa, você filho, você esposo, você mamãe também, para a gente pedir essa intercessão de Nossa Senhora nesse contexto. As mamães que aqui estão, as mamães que estão no céu também, a nossa gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, vamos pedir uma bênção especial sobre esta água que você vai tomar, uma água que será abençoada. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, agradecemos esse programa e tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Mas agora invocamos uma bênção sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que através desse sacramental desça a tua graça sobre todas as famílias, hoje em especial sobre todas as mamães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água abençoada eu vou entregar para a doutora Daniela, com muito carinho, viu, gente? Muito obrigado de coração, gente, parabéns mais uma vez, né? Que esse programa tenha ajudado você a cuidar mais e melhor da sua saúde, principalmente a saúde das futuras mamães. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da grande mãe, Nossa Senhora Aparecida, de São José e São Peregrino, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Bom final de semana. Até o sábado que vem, 3 da tarde. Saúde e fé aqui na nossa TV Aparecida. Deus abençoe.